Queria ler um texto que é só uma base para a mensagem. Hoje eu vou dar uma pausa em Eclesiastes, porque essa semana é Natal. Já é Natal. Você já entra nas lojas, já está cansado de ouvir as musiquinhas. Chegamos no Natal. E Mateus 1:23 diz que a virgem engravidará e dará à luz a um filho e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Eu me lembro que há um bom tempinho atrás, eu desci desse púlpito, foi em dezembro, e tivemos batismo naquele dia. E na hora que eu desci, eu tinha falado, depois que entreguei os certificados, sobre o Natal, brevemente, e disse que Jesus havia nascido no coração daquelas pessoas, assim como no Natal. E desci, acabou o culto, preguei, uma pessoa me parou aqui no meio do corredor e disse a seguinte frase: pastor, o culto foi uma benção, a mensagem foi muito boa, mas o senhor estragou tudo quando disse que Jesus nasceu, e Jesus não nasceu em dezembro. E isso aí para mim acabou com a semana. Em termos, essa pessoa estava certa, porque Jesus não nasceu em dezembro. Jesus nasceu possivelmente entre os meses de abril e maio. Não foi em dezembro. Mas nós comemoramos o nascimento. Não sei a justificativa dessa pessoa, mas me preocupa quando a gente transforma alguns símbolos, e ainda que você não encontre na Bíblia, em momento algum, Jesus ou os apóstolos comemorando o nascimento de Jesus, ainda que na história tenha sim um evento, uma festa da igreja primitiva chamado celebração da Epifania, que era a celebração do nascimento do Filho de Deus. Era uma lembrança. Não se trocava presentes, não se tinha comércio. Era uma lembrança de que Jesus nasceu. E nós sabemos que ele nasceu. Conhecemos a história, inclusive o texto que lemos. Se não for em dezembro, não importa. O 25 de dezembro tem uma história assim. E não é o nascimento, e não é o aniversário do imperador Constantino, como a gente ouve. E muitas vezes na história da igreja. Não é. Na verdade, Constantino só usou a data do dia 25 de dezembro, porque era uma data em que se celebrava ao nascimento do sol. E como Constantino queria tirar as celebrações pagãs do meio do povo, dentro da história você conhece que é dito que Constantino havia se convertido no ano 3, após a morte, ou no século 3 após a morte de Jesus. Ele queria então que o cristianismo se tornasse a religião oficial, e ele queria tirar esse culto, que era o culto ao sol. Então ele teve a brilhante ideia de colocar o culto ou a celebração ao nascimento de Jesus. Mas aí a data não importa. Se foi em abril, se foi em janeiro, se foi em fevereiro, não importa. O que importa é que ele nasceu. Nós sabemos que a maior importância não é o nascimento, ainda que tenha essa importância, mas é o que ele fez em vida, que foi morrer por nós, trazer a salvação. Natal não é pagão, como a gente ouve aí. Natal foi paganizado, foi modificado. Natal não é um velho de vestido de vermelho, bojudo, gordo, barbudo. Não é. Esse não é o símbolo do Natal. Infelizmente, hoje na nossa sociedade, todos os símbolos que se remetem ao mover de Deus na história, eles têm sido trocados, eles têm sido modificados, podemos dizer adulterados,
para enganar as pessoas. Eu não vou entrar nesse detalhe porque são muitos símbolos. Um deles é bem problemático em discutir hoje em dia. Mas o que eu queria dizer é que o Natal deve ser sim celebrado. Deve ser sim uma data de alegria, de felicidade. Porque o Natal nos remete a algumas coisas, e eu queria tratar sobre uma delas que nos remete, que nos faz pensar, que é compaixão. Mateus 11, 28 e 30, ou 28 a 30, diz assim: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Compaixão é um dos símbolos, um dos memoriais, das formas a gente vê o Natal. Porque se houve alguém que teve maior compaixão pelo outro, foi o próprio Jesus. Deus demonstrou essa compaixão através do seu Filho. Quando Jesus nasceu, ele já começa esse ministério. A própria palavra diz que quando a Virgem deu à luz, aquela criança era chamada Emanuel, Deus conosco. Ou seja, Mateus está dizendo, olha, agora Deus tem um nome, e o nome dele é Jesus. Agora nós temos salvação, nós temos esperança. E essa esperança é Jesus. Ele está entre nós. Ele veio. É a promessa, como diz lá em 1 João, ou melhor, em João capítulo 1, quando ele vai dizer que o verbo agora se fez carne, ou seja, a ação de Deus, a fala de Deus, as promessas de Deus do Antigo Testamento agora tem forma. Agora a gente vê, até toca. Essa compaixão de ter, ou sentir, ou de entender a dor do outro, essa empatia de estar no lugar do outro, foi vivida por Jesus da forma mais pura e real. Porque a gente pensa assim, olha, eu tenho empatia pelo que você está pensando, pelo que você está passando, eu me coloco no seu lugar, e nem sempre é assim, a gente até entende. Por exemplo, para a gente entender empatia, se eu conversar com um pai que perdeu o filho ou a filha que morreu, eu não vou poder dizer assim, eu sei que você está passando, não sei. Porque eu não sei o que é um pai enterrar um filho. Mas como pai eu posso entender, ou me tentar colocar no lugar para compreender essa dor, porque sou pai. Mas dizer que eu me sinto que você está sentindo, difícil. Agora Jesus, ele realmente foi empático. Ele se colocou no nosso lugar. Já começa com o seu nascimento. Irmão, você já parou para imaginar Deus passar 9 meses no ventre? Jesus é Deus, tá? E ele passou 9 meses num ventre. Num lugar apertado. Tudo que Maria sentia, ele sentia. Passou pelos momentos terríveis de um bebê de fralda suja. Às vezes a gente não para pensar nisso, porque a Bíblia não fala da infância de Jesus. Após o seu nascimento, a gente já encontra Jesus com 12 anos, indo para a festa dos tabernáculos, e depois ele aparece com 30, já iniciando seu ministério, mas ele teve infância. Ele teve momentos de criança, teve momentos da adolescência, momentos da juventude até o seu ministério. Então ele sentiu tudo o que nós sentimos. E quando a gente lê nos evangelhos,
o seu ministério, a gente descobre que ele teve fome. Já começa em Mateus capítulo 4, quando nós lemos lá que após 40 dias de jejum, o Espírito Santo leva para ser tentado. E o que o diabo já faz como primeira tentação? Sei que você está com fome, transforma essas pedras em pães. Que depois de 40 dias de jejum, provavelmente ele deveria estar com fome. Sentiu cansado. Ele sabe o que é estar cansado. Prova disso é que naquela tempestade, quando eles estão atravessando o lago de Genezaré, e os discípulos com medo do barco afundar, Jesus está o quê? Dormindo. Por quê? Cansado. Jesus sentiu medo. Quando ele está no Getsêmani, e ele diz para o Pai, passe de mim esse cálice se for possível, mas faça-se a tua vontade. Estudiosos dizem que aquele momento foi um momento que Jesus teve medo, como homem. Porque como Deus, ele sabia o porquê estava ali. Jesus sentiu o que é para o homem viver sem Deus. Quando ele olha para cima, já pendurado numa cruz, e diz, Pai, por que me abandonaste? Pai, estou sozinho aqui. Porque naquele momento ele estava sem ter pecado nenhum, levando o seu e o meu pecado. E a impressão que dá é que Deus havia naquele momento virado as costas, e ele sentiu na pele o que é um homem sem Deus. Para mostrar justamente para o diabo que se acusasse Deus de alguma coisa, porque ele é acusador, pastor, Deus vai ser acusado pelo diabo quando? Leia o livro de Jó, que aí você vai ver ali. De que Jesus suportou porque Deus sempre estava do lado dele amparando. E a gente vê que ele se sente só. Pai, por que me desamparaste? Então ele sabia o que era o homem quando se afasta da presença de Deus. E Jesus não se afastou da presença de Deus por causa do pecado. Porque fez alguma coisa errada, mas porque ele levava sobre ele o nosso pecado. Porque ele veio cumprir em toda a sua vida a vontade do Pai. Começando com o Natal, com o nascimento dele. Esse é o significado da palavra Natal. O dia do nascimento. Mas a função maior, o princípio maior, foi a salvação. Então ele sabe o que é ser empático. Ele sabe o que é ter compaixão. Ele sabe o que você e que eu passamos. Às vezes a gente fala assim, Deus não sabe o que eu estou passando. Deus não me ama. Já ouviu isso? Talvez você já até falou isso. Se Deus soubesse o que eu estou passando, Ele não deixaria eu passar. Isso dá uma outra mensagem, uma outra série de sermão, mas ele sabe o que você passa. Ele sabe o que você sente. Eu me lembro, alguns irmãos vão lembrar disso, de um velório que eu fui chamado, não conhecia a família, alguns irmãos da igreja só que conheciam, não tinha ninguém para fazer o velório. Eu não sei se eu estava na faculdade quando ligaram, eu não sei o que eu estava fazendo, mas tive que parar de fazer o que eu estava fazendo. E fomos lá, não conhecia ninguém, só Deus. Acho que só você que estava lá naquele dia, que eu conhecia. Era conhecido da Deus. E disseram para mim que o pai estava revoltado. E com razão. E culpando Deus, e com razão. Que estava vivendo uma dor. E eu lembro que quando eu peguei a Bíblia, o rapaz do Prevê me chamou, né, ele tem todo aquele cerimonial deles lá, ele me chamou. Eu vi que o pai estava saindo para uma porta lateral. Ia embora, não queria ouvir. E na hora Deus colocou algo no meu coração, porque foi Deus, não fui eu não. E eu disse, Deus sabe o que é ver um filho morto. E a cena foi muito interessante porque a pessoa ficou entre
O lado de fora e o lado de dentro segurando a porta. Ele ficou bem no meio mesmo, todo o tempo que eu falei. E tudo aquilo que eu havia planejado para falar, eu larguei de lado. Deus mesmo que falou. E eu disse, olha, Deus sabe o que é enterrar um filho. Deus sabe o que é ver um filho morto. Porque Ele viu o próprio filho morrer por nós. Então Deus sabe. Irmãos, Deus sabe o que a gente passa, Deus conhece os nossos cansaços. E esse cansaço que Ele está falando aqui em Mateus 11, não é um cansaço físico. Verso 28 diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Que cansaço físico a gente resolve muito fácil. A gente toma um banho relaxante, a gente deita, a gente cancela a agenda, a gente dorme até mais tarde, não faz comida, come qualquer outra coisa, come que está pronto. A gente resolve fácil quando a gente está cansado fisicamente. Quando a nossa mente está cansada, a gente resolve fácil, a gente para, deixa a agenda de lado, vai descansar, vai passear com o filho, vai para um lugar agradável, vai passear aqui no Parque do Japão. A gente dá um jeito, a gente relaxa. Ele está falando de um outro cansaço. Jesus está falando daqueles que estão cansados espiritualmente. Ele está falando daqueles que estão cansados do seu espírito. Aqueles que são cansados, que parece que não tem esperança. Aqueles que parece que não conseguem ver um amanhã, que realmente não tem um sentido na sua vida. Ele está falando para aqueles que ouvem falar de Deus, mas não vê a ação de Deus na vida deles. Porque estão tão afastados que não conseguem perceber que Deus está do lado deles. O que Jesus está falando é justamente a promessa que está lá em Jeremias 31, verso 25, que diz, porque satisfiz a alma cansada e saciei toda a alma desfalecida. Ele está dizendo, olha, eu estou vindo para tranquilizar, para trazer esperança para aqueles que talvez estavam tão envolvidos com uma religiosidade que não conseguiam ver o mover de Deus nas suas vidas. E esse convite é cheio de vantagens. Ele vai dizer em João 6,37 que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Essa semana eu ouvi algo, na verdade hoje que eu ouvi isso, que aconteceu essa semana, que é triste, é revoltante, é assustador, que foi uma mãe que para poder comprar drogas, deixou o filho pequeno, bebê, como garantia na mão do traficante. A polícia precisou ir lá na comunidade, não foi aqui no Paraná, tá? Precisou ir na comunidade, mas não me assuste se isso acontecer aqui também. E resgatar essa criança. A mãe que abandona o filho. E aí Jesus diz, olha, todo aquele que vem a mim, de modo nenhum lanço fora. Uma mãe pode abandonar, o pai pode abandonar um filho, mas o Senhor jamais abandona você. Por isso ele diz, vinde a mim. Venham até mim. Que nós somos aceitos por Deus, aceitos pelo Pai, e nunca vamos ser jogados fora. Porque o amor dele por você e por mim é muito grande. Prova disso que ele morreu por você. Prova disso que ele veio do céu como Deus e se vestiu de homem. Colocou a roupa de homem. E ele é enfático em dizer que eu vos aliviarei. Irmãos, o judeu ouvir eu é diferente do que eu falar aqui eu para você. Porque quando o judeu ouvia, principalmente de um mestre, como Jesus, que era considerado um rabino, um mestre, também,
Essa palavra eu remetia à memória deles a algo que Moisés ouviu lá atrás, quando ele diz que eu sou o que sou, eu que vos envio. Quando ele está lá, ele tem aquela imagem que ele vê a sarça se queimando e não se queimava. Ela ardia, né? Pegava fogo, mas não se consumia. E Moisés questiona quem está falando. Tá, mas eu vou lá falar para o povo para sair do Egito, mas vou dizer quem que me enviou. Ele diz, diga que eu que o enviei. Eu sou. Eu sou Deus, Deus de Abraão. O Deus que criou, o Deus que sustenta. Quando Jesus diz, venham a mim, que eu os aliviarei, ele está dizendo que eu sou o único. Eu, Jesus, sou o único que pode trazer alívio para a sua vida. Cansado do quê? Que Jesus está nos chamando para esse descanso. Cansado dos pecados. De uma vida errante. Cansado de viver uma vida só de religiosidade. Cansado de viver uma vida sobrecarregada pelo afastamento da presença de Deus, pelas tristezas que essa vida traz, que a existência traz, dos sofrimentos, das cargas que são impostas pela religião. Irmãos, religião ela é boa, já falei isso aqui outras vezes. Tiago vai dizer que a religião pura e verdadeira é aquela que pensa nos órfãos, que pensa nas viúvas. É aquela que põe em prática aquilo que o Evangelho fala. Mas quando passa disso, quando põe imposições, é um perigo. Traz peso. Sobrecarregados do quê? Das nossas fraquezas. Das nossas quedas. Das nossas tentações. E dos pecados que já deixaram de ser tentações. Ele diz, venham até mim que eu vou trazer alívio para você. Eu sou aquele, é isso que Jesus está dizendo, que estará sempre com você e pronto para trazer alívio para você. Por isso ele nos convida para um descanso. Irmãos, a maioria de nós não vê a hora de chegar às férias. Eu não vejo a hora de chegar a semana do dia 4. Alguns já vão essa semana já pegar o carro. É o irmão Gentil, que daqui a pouco vai cantar. Não esqueci não, tá, Gentil? Vai pegar o carrinho, né, Cléria? Vai descansar, vai renovar as baterias. Mas o descanso que ele nos traz não é um descanso que a gente consegue fazer em 30 dias. Mas é um descanso que me garante a vida eterna. Irmãos, descanso, falei que ele ia cantar, ele me trouxe até água. Olha que bênção, irmão. Chamar ele mais vezes para cantar. Obrigado, irmão. É um convite que não é uma imposição, porque ele não está exigindo. Irmãos, a pior coisa na nossa vida é quando a gente fica exigindo. Quando a gente fica obrigando. Jesus faz um convite. Venha até mim. Ele está dizendo, eu sou a fonte. Quem beber dessa água, quem beber de mim, vai ter vida eterna. Aí tem descanso. Sabe o dia que nós cristãos realmente vamos ter descanso dessa vida, irmãos? É na eternidade. Às vezes a gente escuta, eu escuto muito isso, de cristãos dizendo assim, ai pastor, eu estou cansado desse negócio da igreja, cansado disso. Eu dou uma dica, quando você se sente cansado, principalmente com a sua vida cristã aqui na terra, comece a orar a Deus para te levar logo. Põe o prever em dia e comece a orar. Põe o prever em dia para não dar trabalho para quem fica aqui. E começa a orar, porque a gente só vai ter descanso na eternidade. Aqui não tem descanso. Aqui o que acontece é o seguinte, tem um alívio por um tempo, daqui a pouco começa tudo de novo. Talvez com um pouco menos de correria, de sofrimento, talvez com mais. Quem nos garantia que há 2 anos atrás a gente ia ter que fechar tudo, ficar nesse estresse por causa de uma doença, e agora a gente está começando a ter um alívio. Mas daqui a pouco vem outra coisa.
Irmãos, só vamos ter descanso, alívio em Cristo e na eternidade. Em Cristo aqui a gente começa a ter consciência. Consciência de quem pode nos ajudar, consciência de quem pode trazer alívio para nós, consciência de ajudas. Agora, o findar disso tudo, a Bíblia já diz, que é no céu, onde não tem choro, onde não tem lágrima, porque lá tudo isso vai cessar. Então ele vai dizer, olha, aprendei de mim isso. Porque nós, irmãos, isso eu vou falar inclusive em 2022 e algumas mensagens, porque a gente tem que começar a parar de achar que a gente é sempre vítima da nossa sociedade como cristãos. Nesses 2 anos foi o que eu mais ouvi. Inclusive surgiu agora um termo novo, né? Cristofobia. Seria aí essa perseguição. Irmãos, saiba de uma coisa. O Evangelho contém aquilo que o homem mais detesta, que é a verdade. E se a gente viver a prática do Evangelho, a gente vai levar a prática da verdade. E essa verdade é Cristo Jesus. E as pessoas não vão gostar disso. E quando você se deparar com isso, louve o Senhor, porque você está fazendo a coisa certa. E por isso ele diz, venham até mim e aprendam de mim. E aí ele vai dizer, aprendam, mas sejam humildes de coração, assim como eu sou. Aí no contexto. Porque ele nos promete descanso para a nossa alma. É um convite, irmãos, que a gente não compra no shopping. É um convite que não é material. Ele não está nos convidando para ser rico. Isso pode até acontecer no processo de uma conversão, porque pode. Nos momentos em que a pessoa aceita Cristo, organiza sua vida espiritual, organiza sua família, isso pode acontecer, sim. Já vi acontecer. Mas não é o propósito maior. Talvez muitas pessoas vão até Cristo nesse convite, esperando uma cura, esperando algo físico. Pode acontecer? Pode. Mas esse não é o fator principal. O fator principal e o objetivo maior da nossa ida até Jesus é a garantia da vida eterna. Irmãos, nós só vamos conseguir viver esse versículo se a gente for até Jesus. Ele nos convida a ir até Ele. Ele nos convida a declarar como Davi declarou no Salmo 23, lá no verso 6. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse tem que ser o nosso maior desejo, de estar na casa do Senhor para sempre. E não é essa casa aqui. Não é esse prédio aqui. Aqui tem sua importância. Mas a casa que Davi queria estar é a casa que Jesus disse que iria para o Pai preparar lugar e depois voltaria para nos buscar. Essa é a casa. É a mansão de Deus. Como sempre digo, aonde Ele já preparou o nosso quarto. E um dia nós vamos receber a chave do quartinho. A gente vai entrar lá. Vai ter tudo de bom e do melhor. E a gente vai morar na casa do Pai, vamos nos esbarrar pelos corredores e vamos viver a eternidade com Ele. Mas para que isso possa acontecer, irmãos, nós precisamos ir até Ele. Porque Ele já fez o convite. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu queria orar, irmãos, por você e por você. Depois dessa oração, eu sei que o Ministério de Louvor gosta desses momentos também, mas antes do Ministério de Louvor, eu vou pedir o Gentil para cantar. E antes do Gentil cantar, a gente tem algo especial também, mas eu queria orar primeiro com você. Eu não sei se você já foi até Jesus, nesse convite. Vinde até mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. Mas eu queria que você agora fechasse seus olhos. E talvez você pense assim, pastor, eu já sou batizado. Mas você já foi até Jesus. Você já entregou nas mãos dele os teus cansaços, o teu pecado, tuas fraquezas, as tentações que você sofre.
Você já foi até Jesus e disse para Ele a tua dor nesse momento, porque Ele quer trazer descanso para você. Então vai agora. Confesse diante de Deus os teus pecados, receba dele a cura. Porque Jesus nasceu, mas Ele não é mais o menino da manjedoura. Pois Ele é o nosso Salvador. E Ele está aqui. Ele está aí do teu lado. Pai, em nome de Jesus, existe esse querido, essa querida que precisa do teu descanso, que precisa do alívio que o Senhor traz, que precisa, Senhor, de sentir na sua alma o alívio que o Evangelho e a tua palavra trazem. Pai, eu não sei o que esse ou essa está passando, mas o que importa é saber que nesse momento, se ele ou ela está indo até o Senhor está trazendo alívio, o Senhor está trazendo descanso, porque os teus ensinamentos são leves, o teu convite é para todos. Por isso, Pai, traga salvação agora, traga cura agora, porque o Senhor não nos abandona. Uma mãe, um pai pode abandonar o filho, mas o Senhor está conosco todos os dias. Nós é que abandonamos o Senhor. Nós é que nos afastamos da tua presença. Mas hoje, ó Deus, eu creio que é dia de restauração. É dia de retorno para casa. É dia de salvação. Por isso, Senhor, visite essas vidas. Esses que estão aqui, Senhor, presencialmente, estão conosco aqui, aqueles que estão assistindo em casa, ou aqueles que ainda vão assistir. Eu creio, Deus, que a tua palavra, ela passa o tempo. Por isso, atinja esse coração agora, com teu Espírito, e mude e molde as vidas para a honra e glória do teu nome. É assim que eu oro, e é assim que te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E amém.